E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu quero andar aqui e falar um pouquinho aí sobre a máfia do brasileiro, ou dos brasileiros que existe aqui no Japão. E sim, apesar que vocês pensam, existe também. É um pouquinho diferente, não é tanto de brasileiro, né? Vou falar aí do que, tipo, tem brasileiro aqui ganhando, sabe, se converter aqui uns 10 mil reais aqui no Japão, trabalhando aqui em loja de conveniência, sem informação, às vezes até sem japonês nenhum. E você vai descobrir agora qual que é a ideia e porque isso é pior do que você imagina, sabe? Esse vídeo vai ser sim um pouquinho diferente. Não vou falar tanto de TI, mas é em relação ao que eu vivi aqui, com muitos estudantes aqui conseguem pagar, por exemplo, uma escola de TI cara aqui no Japão fazendo isso, né? Conheci já, são poucos brasileiros que fazem isso, né? A maioria não quer se arriscar e porque eu vou falar algo aqui que todo mundo já sabe, né? Que tá aqui dentro, mas ninguém fala abertamente quem mora aqui no Japão sobre isso. Não, não. Eu vou falando antecipadamente, eu nunca fiz isso. Mas eu vi, conheci de perto, até demais. E preciso contar pra vocês como é que funciona isso aí. Bom, esse esqueminha que tem aqui, né? Bom, tudo começa antes de você chegar aqui no Japão, né? Você tá no Brasil, sonhando vir pra cá. Aparece aí um anúncio no Instagram de uma empresa, ou de, sei lá, vem aqui estudar no Japão, escola, mais trabalho, parcela duas vezes, ganha enquanto estuda, consegue se manter aqui no Japão, vem realizar seu sonho de otaku, aquelas coisas, né? Quem manja, manja. Parece perfeito, né? Quando uma empresa fala, uma coisa assim, mas detalhe aí que os caras não contam, né? Que você entra em contato com essa agência aí, geralmente é um brasileiro que já tá aqui, ele te explica, olha, a lei permite trabalhar 28 horas por semana aqui no Japão como estudante, tá? Aqui a gente trabalha de verdade, entendeu? Daí você pergunta, como assim trabalho de verdade? Ah, a gente tem parceiros aqui, paga dinheiro vivo, você trabalha 40, 50, 60 horas e ninguém fica sabendo. Como assim, mano? Bom, geralmente, quando você vem aqui como estudante no Japão, 28 horas semanais é um pouco tempo de trabalho, né? Porque você tem que estudar também, você tem que ir pra escola seja de japonês ou escola técnica, exemplo, como que eu tô fazendo agora de TI. E você tem que ficar limitado a essas 28 horas semanais, né? Você pode até passar de 28 horas quando você tiver de férias. Eu mesmo que já trabalhei quase 40 horas por semana, mas tem que estar de férias. Você consegue tirar um dinheiro muito bom, inclusive. Mas para quem está em escola de japonês, principalmente, não tem muito essa liberdade, porque as férias são poucas. Então, como é que você faz para trabalhar 28 horas? A galera, deixa eu explicar aqui mais na prática, vai. Vamos ver se você entende melhor. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Tipo, você chega aqui no Japão como estudante, né? A agência vai te arrumar, por surpresa, um quarto, dividido com três, quatro pessoas. Às vezes você nem tá esperando por isso. Um trabalho, exemplo, sei lá, oficial, registrado, posso dizer assim, de 28 horas, onde você vai receber no banco, né? E daí sempre tem aqueles esqueminha. O que, que é esqueminha? É você trabalhar aqui numa combini, tem tipo uma máfia que um vai passando pro outro, tá ligado? Vai um recomendando pro outro. E brasileiro acho que ainda é a minoria aqui dessa máfia, se for falar a verdade. Eu no meu trabalho conheço aí dois, três nepaleses e vietnamitas. São muito conhecidos por fazer isso. Que é você conseguir um trabalho registrado que recebe na conta, ou você consegue através de recomendação, seja do seu amigo que está aqui, num cara que você vai conhecer aqui dentro da escola de japonês. E ele vai te passar esse trabalho onde a galera vai te pagar todo dia na mão, tá ligado? Vamos dizer que você trabalha aí 7 horas de madrugada aqui numa loja de conveniência no Japão. No final do dia o cara vai lá, pá, 10 mil ienes na sua mão. Todo dia. Cara, não, você não pega teu registro, não pega nada e assim você consegue fazer um dinheiro. É um risco, é um risco. Já vi nego trabalhando até dois, três empregos. Tem uma mina aqui, pô, que se mata pra fazer isso, que eu conheci aqui no meu trabalho, que ela sustenta um filho no Nepal, sustenta, ajuda o marido e paga as coisas, paga a escola, paga tudo. Tá trabalhando pra caralho, ela chega a tirar 400 mil ienes aqui no mês, né? O que isso, pô, passa de 10 mil reais. E não é legal, mas se não descobrirem, tá valendo. O problema é que você não dorme e não estuda, né? Porque se você vira à noite todo dia e vai pra escola, você não dorme, né?
Basicamente, você tem lá umas 4 horas pra dormir antes de começar seu trabalho de novo. Porque você, tá ligado? Você vai pra escola de manhã, seja das 8 ao meio-dia, ou seja, das 8 às 3 da tarde, que é pior, quando, sei lá, das 9 às 3 da tarde, quando você vai pra uma escola técnica aqui ou uma faculdade, e sei lá, das 7, das 10, das 8 da noite às 5 da manhã, 6, 7 da manhã você tá no trabalho. Ou seja, você não dorme, você vai pra escola, daí você tem esse pequeno período aí da tarde pra comer e tentar dormir um pouquinho. E esses trabalhos aí que pagam em cash na mão geralmente são combini, restaurante, umas fábricas que fecham o olho. É um esquema simples assim, mas que o Japão de vez em quando tem ciência, que eu não sei, porque a gente já comentou aqui, pelo menos eu comentei num vídeo passado, que eu conheci um moleque vietnamita, inclusive, enquanto eu tô trabalhando no Torikizoku, que é tipo um restaurante de carne assada aqui, o qual o cara foi pego fazendo esse esquema. Tipo, ele recebia na conta um e outro na mão, mas aparentemente esse cara que ele recebia na mão era um restaurante coreano, e aqui no Japão, né, onde esse moleque trabalhava, ele acabou registrando o moleque. Sei lá, se o moleque não falava em direito japonês, o cara falou que não podia registrar, ou por favor me registra, algum sentido assim, porque pra quem não sabe, tipo, os caras meio que te dão um registrinho quando você trabalha mesmo com arubaito pra você pagar imposto aqui no Japão. Tudo isso é registrado pra dar, pra medir em quanto você tem que pagar de imposto aqui, né? Porque pra quem não sabe mesmo, o estudante, depois de no primeiro, segundo ano aí que você tem de isenção de imposto, você começa a pagar imposto e é imposto pesado, tá? Então, se mudar muito de assunto, ele tá trabalhando nesse restaurante coreano, os caras registraram ele e ele acabou sendo pego, né? A imigração bateu os dados, falou assim, opa, tá em 2 trabalhos. Cada trabalho ele trabalha 20 horas, passou de 28 horas, ele tem o visto negado. Tipo, ele recebeu uma cartinha falando, ó, você não pode mais atualizar seu visto. O cara, se ela tinha uns 10 meses ainda de visto, ele podia ficar aqui no Japão e trabalhou pra caralho, né? Só não podia mais atualizar, só foi obrigado a evitar voltar pro Vietnã, né? Porque quando ele fez o bagulho legal, ele não conseguiria mais renovar o visto ou trocar de visto mais, né? Esse é o risco de ter desse esquema dessa mafiazinha aqui, porque uma vez que você é pego, não tem mais volta, né? Só tem a opção de voltar pro seu país. E realmente é algo que seduz a galera, mas tem esse risco, né? Porque mesmo que você ganhe muito bem, você acaba tendo que sacrificar teu sono e teu visto, né? Basicamente. Tá certo que tem gente, exemplo, principalmente vietnamita, os caras vêm aqui pra trabalhar. Eles não têm interesse nenhum no país, eles não querem morar no Japão, não. Você chegar aqui pros caras e perguntar, você conhece Dragon Ball, você conhece, sei lá, qualquer anime que você seja, sei lá. Os caras não conhecem, você conhece, sei lá, esportes que o Japão são bons, por exemplo, sei lá, Datsu, por exemplo. Você conhece? Não. O cara não conhece nada da cultura japonesa, o cara não tem interesse nenhum em estar aqui, a não ser pelo ganho, né? Pra essa galera, eles estão um pouco se fudendo, eles já chegam do Vietnã já com esquema aqui e vão fazendo isso. Mas pra essa galera que vem do Nepal e do Vietnã, é muito pior, na minha opinião. Por quê? Porque tem um problema aí. Na verdade, não tem um, tem vários, pelo que eu já expliquei pra você, né? Qual que é o problema, cara? É que, além de você, quando você faz isso, você não dorme, não estuda, você tá sempre dormindo na aula, porque trabalhou a noite inteira, né? Eu via isso todo dia na minha escola, tá? Não é algo raro aqui, não. A professora chamando, o cara não acorda, o cara dormiu 2, 3, 4 horas. Pô, você entende o cara, né? É um ciclo vicioso. O cara trabalha, não estuda, piora, menos chance de conseguir visto, menos chance de qualificar. É uma armadilha, né? Mas pior que isso pra esse cara é que a maioria dos nepaleses e dos vietnamitas que são obrigados a chegar aqui, dividir dividir, quarto, caralho, tá difícil aqui, rapaz. Dividir quarto com 4 pessoas, ele tem que pagar uma dívida. Que dívida é essa? A agência do Brasil, a gente acaba pagando tudo aqui antes, né? E vem pro Japão com aluguel, escola paga.
Eles também têm que fazer isso, é uma obrigação para você tirar o visto de estudante aqui para vir para o Japão. Você tem que pagar 6 meses de aluguel e 6 meses de escola de japonês. O que é um valor aí carinho, vai. Em reais vai dar uns 30, 40, não sei quantos que tá hoje. Mas essa aí é o valor que você tem que trazer aqui, 40 mil reais. Trazer não, pagar, né? E infelizmente isso acaba acontecendo. Mas, para essa galera que tá no Nepal, no Vietnã, a renda deles é muito mais difícil que no Japão. Que no Brasil, desculpa. Tipo, para guardar 40 mil reais no Brasil, não é impossível, mas é difícil. Para fazer isso no Vietnã ou no Nepal, onde a economia não é tão boa quanto o Brasil, se você acha que o Brasil não tá bem, tem países piores. Países melhorando, onde a renda não é tão boa quanto o Brasil, né? E vou te dar um exemplo aqui fictício do que acontece. Esse cara, ele tem o sonho de dar uma vida melhor para a família, vamos dizer um nepalês. Te dar um, não vou colocar o nome do cara aqui exemplo, mas vou contar uma história real. Ele quer dar uma vida melhor para a filha dele. Ele mora no Nepal, é casado. Aparece uma agência e fala: vai trabalhar no Japão. Você consegue trabalhar pra caralho. Faz as 28 horas numa empresa, o esquema que eu falei pra você aí, dessa máfia. E vai trabalhar aí em outras 2, 3 empresas enquanto você estuda. E recebe na mão, você consegue farmar muito dinheiro, principalmente porque você não tem que pagar imposto. Com esse dinheiro, o que você faz? Você paga eles. Por que essa agência faz? Sabe esse valor inicial que eu falei pra vocês? Que, tipo, você tem que pagar 6 meses de escola, pagar 6 meses de aluguel. Então, a agência vai pagar isso pra ele. Porém, isso vira uma dívida dele com a agência. Ela vai pagar a casa e a escola, tipo, no nome da agência, e a pessoa fica devendo a agência. Então, ela é obrigada a pagar essa agência no Nepal. Isso faz a vida dela piorar em 500%, porque esses 6 meses que você teria de não pagar nada aqui no Japão, você vai ter que guardar um dinheiro fudido, porque você tem uma dívida aí, exemplo, de 40 mil reais, vou dar uma tradução para vocês, de 40 mil reais e você tem que se virar para pagar isso, trabalhando em 3 empregos aqui no Japão. É, comer mal, você vai fazer tudo e os caras se viram nos 30, né, mano? É uma oportunidade dos caras melhorar de vida. E eu não julgo os caras, porque é uma maneira relativamente fácil. Eu digo fácil, onde não requer muito da pessoa, né? Em termos como posso dizer, intelectuais, porque você não precisa vir sabendo japonês, né? Porque em teoria você vem aqui para aprender o japonês. Sabor japonês. Desculpa aí pelo meme. Mas aí você vem, finge que estuda, só trabalha e você acaba aprendendo um japonês. Japonês de rua, né? Porque você aprende enquanto trabalha. Você aprende isso, copo, como entregar. Na hora que você vai entregar isso aqui, você fala assim, shitsurei tashimasu. Ou você fala, moshiyake gozaimasu. Você vai aprendendo, você vai desculpar pro cliente, fala, vai aprender o nome dos drinks. E assim os caras vão aprendendo o japonês de restaurante, né? O japonês, ou nem aprende japonês, depende de por onde você vai. Exemplo, o Yamato, você só fica jogando caixa, que é uma transportadora, você não fala com ninguém, né? E essas empresas também que pagam com dinheiro vivo, elas também sabem que é legal, elas sabem de todo esse esquema que eu tô falando aqui pra vocês, do que elas estão fazendo. Mas elas têm um pequeno problema. As empresas aqui no Japão estão com falta de mão de obra, principalmente nessas áreas onde o japonês não quer trabalhar, que são os empregos mais fodidos, seja carregando, trabalhando em combini, repondo coisas, fritando, ou seja, trabalhando mais em cozinha mais fodida assim. Então, eles sabem que é ilegal também, mas eles fazem mesmo assim, porque eles não tem quem pôr, é isso, eles fecham a loja, tá ligado? Tanto que agora a nova primeira-ministra aqui do Japão falou que vai querer cortar muito dos estrangeiros, não quer permitir mais que estudante trabalhe, apesar que isso não é confirmado. É uma intenção dela, né? Mas até as próprias todas as lojas de conveniência aqui do Japão falam que elas estão acabando com o direito do estudante de sustentar. Por quê? Porque elas dependem desses caras, mano. Você chega aqui no Japão, você vai em qualquer combini, você vai ver que é estrangeiro que tá te atendendo.
Para vocês que têm experiência, que veio aqui viajar no Japão, vocês podem falar com mais propriedade disso, não somente depender da minha palavra que vivo aqui, né? Quando eu fui aí, pode comentar aí no comentário, caso alguém tenha vindo aqui para o Japão. Realmente eu fui atendido somente por estrangeiros, o que não é ruim. Você tá dando uma oportunidade de vida pro cara e o cara tá fazendo um serviço ali no qual eles também têm necessidade, não tem nenhum japonês para pôr no lugar, né? O japonês vai querer trabalhos geralmente melhores, que pagam melhor, inclusive. Porque com o Mini, a loja de conveniência que eu falo aqui, principalmente as que pagam na mão, elas não pagam bem. O japonês não precisa disso. Eles podem trabalhar no mercado do lado de casa deles, na maior conveniência possível, e receber um salário maior ou igual, sabe? Eles não precisam disso, porque geralmente essas conveniências são mais pro centro, para lugares mais turísticos, onde não tem muita residência em volta, né? Que dificulta muito para o japonês ir trabalhar lá. E japonês rico que mora lá perto, né? Mora só na região de Osaka, Ginza, Shinjuku, não precisa trabalhar. Tem alguns que eu conheço que trabalham, tá? Inclusive, que trabalham comigo são ricos, mas os caras fazem pro esporte. Eles trabalham uma vez por semana, que não movimentaria todo o comércio, né? E esse é o sonho que a galera vende, principalmente no Nepal. Aqui no Brasil você tem que pagar boa parte ainda, não tem esse esquema das agências, não chegou nesse nível ainda, eu acho que no Brasil, da agência pagar 6 meses de escola e pagar 6 meses de aluguel pro cara e obrigar o cara a trabalhar legal. É um trabalho não, é um esquema muito ilegal, acho, pra ter numa agência aqui. Mas eu não duvidaria muito, tá? Daqui a pouco, se começar a aumentar os clientes dessa agência, clientes, digo, que falam que não tem condições de pagar a escola e o aluguel, deles começarem a oferecer esse esquema aí como uma parte do trabalho deles, tá? E sabe o que é mais genial? Eles vão continuar te mantendo dependente, porque a moradia é controlada por eles, né? No qual você fica com uma dívida da agência, caso você não pague, você é chutado da sua casa, você perde a escola, você perde o visto, você é expulso do Japão. Então, um esquema que você é obrigado a pagar os caras, né? E não duvidaria muito não abrir agências aí no Brasil daqui a pouco, apresentando esse esquema e oferecendo uma vida melhor aqui no Japão. Fiquem ligados aí do que eu tô falando, que talvez apareça, né? Mas prepare que caso você vai vir aqui vai ficar com umas olheiras profundas de não dormir. Mas fora isso, eu também não durmo direito há 4 meses, né? Mas eu vou guardar aí mais uns 6 meses, mais um ano aí nessa vida, né? Essa farm de dinheiro, né? Apesar que eu nunca trabalhei 28 horas, eu tô sendo sincero com isso. E então acho que era isso que eu queria falar com vocês, né? Eu sei que muita gente vem pro Japão sem opção, eu entendo, como essa galera que eu comentei, mas se você tá pensando em vir, saiba exatamente o que você tá se metendo, né? Caso você tenha o sonho de viver por TI aqui, saiba que a escola é cara, você tem que se preparar aí previamente para não necessitar fazer isso e continuar estudando, né, de forma que você consiga estudar mesmo, né? Esse esquema não é ganhar dinheiro rápido, é trocar sua saúde, seu tempo, seu futuro por dinheiro agora. Se você realmente quer vir para o Japão, venha com ou experiência de TI, conhecimento, ou aplique direto para quem te patrocina um visto de trabalho, né? E estude japonês aí no Japão, tire uma boa qualificação. Apesar que eu sei que é difícil no Brasil também, né? Mas pelo menos você teria aí a ajuda da sua família, não teria que pagar aluguel. Ou se você tem que fazer isso, realmente é mais complicado no Brasil também. Não tem vida fácil, né? Se você conhece alguém nessa situação, tá pensando em entrar, conta aqui nos comentários. Você já viu isso acontecendo também, tá? Então, começando o canal agora aí, se vocês quiserem se inscrever, porque aqui eu falo a real do Japão sem filtro. E se curtiu esse vídeo aí, dá um like. Valeu, rapaziada. Até a próxima.